Amém. Glória a Deus, né? Nossa, fiquei emocionada aqui, né? Estou me sentindo honrada de falar para as mulheres hoje, né? Que bênção. E esse lugar está lindo, gente. Está lindo, olhando daqui. Vocês nem imaginam, né? Deixa eu pôr o óculos que eu vejo melhor lá atrás. Mas vocês nem imaginam como está lindo. Que eu não estou identificando muito. Agora estou vendo melhor. Agora está melhor para assim, identificar melhor vocês, né? Mas que bênção essas mulheres. As mulheres estão lindas, tá bom? Mesmo com as máscaras. Tá todo mundo lindo, né? Estou feliz de ver tantas carinhas aqui. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco, amém? Ele quer falar com você. Então, olha, abra seu coração aí. Fala, Senhor, eu recebo tudo que o Senhor tem para mim nessa noite. Só um minutinho, vamos lá. Vamos orar, queridas. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, por essas mulheres. Nós agradecemos, acima de tudo, pelo Espírito Santo de Deus, que está aqui, que está em nós e que vai falar aos nossos corações. Obrigada pela tua palavra, porque ela nos ensina, ela nos transforma, ela nos molda. Que nessa noite a tua palavra, que é poderosa, possa transformar vidas, possa, Senhor, despertar vidas, que a tua palavra possa, ela não saia vazia daqui, Senhor. Nós cremos nisso, que a tua palavra vai penetrar corações, vai transformar, porque nós oramos e entregamos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridas? Bom, primeiro Terça Light Mulheres, eu creio que teremos outros maravilhosos aí pela frente. Se Deus quiser, serão terças maravilhosas, né? Como a Dani colocou aqui para vocês. Queridas, o tema que eu escolhi para nós falarmos hoje é um tema que está bem na moda. Mulheres empoderadas. Mulheres empoderadas. Empoderamento feminino, queridas, é o tema que caiu na boca, né, do povo. Nos programas de TV, nas redes sociais, nós vemos o tempo todo falando sobre empoderamento feminino. Eles ligam esse tema à igualdade entre os gêneros. Mas o que é ser empoderada? As respostas a essa pergunta, elas são as mais diversas. Olha, muitas vezes elas estão associadas à força e resiliência. Isso é bom, né? A força e resiliência. Outras respostas estão relacionadas a não gostar de homens, a não se depilar, a não se casar, não ter filhos, a se sentirem bem na própria pele, mente e corpo. E outros dizem assim, case-se, tenha filhos, depile-se, se isso te fizer feliz. É a liberdade de cada uma ser o que quiser, desde que isso a faça feliz. Outros dizem também, queridos, queridas, né? Temos homens aqui também, alguns, mas outros dizem também que é independência financeira, que é ser dona do próprio corpo, fazer do corpo o que quiser, não ser submissa ao marido. Olha, então, nós temos aí várias respostas ao que é ser empoderada, mulher empoderada. Empoderar-se, então, queridas, é o ato de tomar poder sobre si. É passar a possuir poder e autoridade. Agora, como seremos mulheres empoderadas na vida cristã? Esse é o nosso foco nessa noite. Como sermos mulheres empoderadas na vida cristã?
O nosso conceito, nós mulheres cristãs, né? O nosso conceito de mulheres empoderadas está ligado a sermos fortes e resilientes pelo Espírito Santo. A nossa força, a nossa resiliência, ela vem do poder do Espírito Santo, tá? Nos dias atuais, queridos, a mulher tem avançado muito. Porém, é importante que a mulher cristã não viva como a mulher que não teme a Deus. A mulher cristã tem essa diferença, né? Tem o temor de Deus, teme a Deus. Então, nós não podemos, é muito importante que vivamos diferente das mulheres que não temem a Deus. O que vai nos empoderar, gente, não é a nossa independência financeira, não é a nossa roupa, né, nosso vestuário, não é a nossa capacidade, não são os nossos cursos, não é a beleza, mas quem vai nos empoderar é o Espírito Santo. Amém? Gênesis 1, 27 e 28 diz assim, olha: criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Olha, nós somos feitas, queridas, à imagem do Deus vivo. Você foi feita à imagem do Deus vivo. Amém? Olha, mas sabe o que aconteceu, gente? O Senhor, Deus disse assim, olha, governe, domine. Mas aí o pecado veio e arrancou tudo isso de nós. O pecado arrancou isso de nós. Mas pela graça e misericórdia de Deus, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, eu e você, queridas, nós temos autoridade para governar e dominar. Você tem vivido como uma mulher que Deus projetou? Olha, vamos pensar, você tem vivido como uma mulher que Deus projetou. Deus não projetou, gente, nenhuma mulher para ser produto, para ser dura, uma mulher dura, de coração duro, mundana, para ser mulher rixosa. Ele não projetou a mulher para ela ser humilhada, não projetou para sofrer abusos ou para relacionamentos abusivos. Ele nos projetou a sua imagem e a sua semelhança. Agora, para sermos transformadas, queridas, nessa mulher empoderada pelo Espírito Santo, nós precisamos de 3 posicionamentos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Para sermos transformadas nessa mulher empoderada por quem, gente? Pelo Espírito Santo. Tá? Nós precisamos de 3 posicionamentos. O primeiro posicionamento é reconhecer quem somos em Cristo. Provérbios 23, 7 diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. As palavras, elas geram vida ou morte. Né? Elas geram vida ou morte. Então, olha, se você se imagina uma mulher sem valor, assim você será. Se você se imagina incapaz, assim você será. Se você se imagina feia, assim você será. Né? Dessa forma, você e eu não obteremos sucesso, queridas. Você alguma vez já se imaginou dessa forma? Incapaz, sentir que você é incapaz, sentir que você não tem valor, sentir-se feia,
e outras coisas, tantas coisas, né? Então, queridas, se você quer obter sucesso, nós precisamos cuidar, então, das palavras, daquilo que nós dizemos que somos, daquilo que nós falamos que somos. Deus te projetou para ir além, muito além do que você pensa, para influenciar e para tomar decisões sábias. Foi para isso que Ele te projetou. Para isso, nós precisamos também, queridas, para reconhecer quem nós somos em Cristo, nós precisamos também abandonar, né, aquelas situações dolorosas do passado, aquelas situações dolorosas do passado que nos impedem de avançarmos, de sairmos do lugar, essas situações dolorosas do passado que nos amarram. Então, nós precisamos abandonar as mágoas, abandonar os ressentimentos, as palavras que te feriram. Perdoe. Eu tenho certeza que você já teve essa experiência. Outro dia, eu fazendo as coisas lá em casa, algumas coisas, e veio à mente uma palavra muito dura que me feriu muito no passado. Uma palavra que alguém disse, mas me feriu tanto. E eu precisei, queridas, fazer batalha ali espiritual, porque eu falei, por que isso veio agora na minha mente, né? Eu já perdoei, e eu precisei então ali marchar dentro da minha casa, declarando perdão mais uma vez, daquela palavra que me feriu tanto. Nós precisamos rejeitá-las, abandoná-las, e falar não para esses sentimentos, nessas dores, esses ressentimentos, e precisamos perdoar. Perdoe. Paulo, queridas, ele se recusou a perder seu futuro. Ele se recusou a perder seu futuro por causa do seu passado. Paulo, ele tinha muito motivo para ficar preso ao passado. Ele perseguiu os cristãos. Paulo foi um perseguidor dos cristãos. Quantas coisas terríveis ele fez, né, em relação aos cristãos. Mas ele se recusou a perder o futuro por causa dessas coisas do passado. Os seus erros terminaram, seus pecados foram perdoados. Então, querida, se você está presa em alguma coisa do passado, olha, recuse isso, né? Recuse essas coisas que vão te impedir de um futuro abençoado, de um futuro glorioso na presença de Deus. Essa é uma grande decisão na nossa vida, gente. E ela vai fazer uma grande diferença na sua vida, nas nossas vidas, se nós falarmos não para essas situações dolorosas do passado, perdoando, rejeitando, renunciando essas coisas no nosso coração. Para ser transformada nessa mulher empoderada, você precisa avaliar as influências sobre a sua vida. Avaliar quais são as influências sobre a sua vida. Quem permitimos ser influência nas nossas vidas? Quem você permite te influenciar? Porque nós podemos permitir ou não. Nós escolhemos. E nós podemos, então, escolher aí, avaliar as influências sobre a nossa vida. Olha, as redes sociais, né, que hoje é uma coisa muito forte. A TV, as celebridades, né, conselhos de pessoas não cristãs no mundo. Essas influências, queridas, nos levam, né? Essas influências nos levam a ideias que muitas vezes estão totalmente fora dos propósitos de Deus para a mulher cristã. Essas influências dizem assim para nós, olha, o que importa é ser feliz. Eu creio que vocês já ouviram isso muitas vezes nas redes sociais, né? O que importa é ser feliz. O que importa é o que eu penso. O que importa é o que eu sinto. Vale tudo, desde que eu seja feliz. Você já ouviu isso? Tenho certeza que já,
né? Vale tudo, desde que eu seja feliz. Vale abandonar valores cristãos. Vale abandonar o que a Bíblia diz. Vale dar mau testemunho de Jesus. Vale prejudicar a família, prejudicar os filhos, o marido, prejudicar os pais. Vale prejudicar o seu corpo. Olha, nós não percebemos muitas vezes, mas sutilmente, essas ideias, elas vão penetrando em nossos corações. Essas ideias, esses conceitos, né, vão nos contaminando, vão contaminando o nosso coração, a nossa mente e as nossas ações também. Então, permita-se, querida, ser influenciada por pessoas que tenham um caráter cristão. Permitam-se serem influenciadas por pessoas íntegras, por mulheres íntegras, por amigas cristãs que amam Jesus, pessoas que levam Jesus a sério, que amam a Jesus. Perfeitas não existe, né, gente? Não existe ninguém perfeito, mas cristãos que levam Jesus a sério, mulheres que são referência, mulheres que podem ser referências para nós, existe muitas. Graças a Deus que existe muitas. Olhe para essas, se inspire nessas pessoas. Eu já falei isso aqui muitas vezes, né? Mais uma vez, mas eu me converti aos 15 anos. E uma pessoa que foi uma referência para mim. Eu tinha 15, ela já tinha mais ou menos seus 56, ou mais talvez, naquele tempo. Era uma senhora viúva, mas que trabalhava com os jovens na igreja, que tinha na casa dela, ela abria as portas da sua casa, para nós entrarmos todas as terças-feiras, num dia desse, né? Todas as terças-feiras, e ali orávamos. Ela compartilhava a palavra de Deus, cheia da unção de Deus. Ela tinha terceiro ano, naquele tempo eu falava muitos anos atrás, terceiro ano primário, né? Terceira série. E aquela mulher, gente, com uma sabedoria que vinha do Espírito Santo, uma sabedoria de Deus. Aquela mulher compartilhava ali conosco a palavra de Deus. E eu me deixei influenciar por aquela mulher, não só eu, muitos jovens naquela época, nos deixamos influenciar, porque era uma pessoa que amava Jesus, era alguém que íntegra, que tinha um caráter cristão, verdadeiro, e ela não era perfeita, nunca foi, né? Mas ela tinha um caráter cristão, e ela era uma mulher íntegra, e como eu aprendi com aquela irmã, apesar de toda a nossa diferença de idade na época, apesar dela ser uma senhora muito mais velha, mas os ensinamentos dela vinham, queridas, vinham de algo que jamais vai sair de moda, que jamais vai mudar, que é a palavra de Deus, entenderam? Ela era uma mulher empoderada, empoderada pelo poder de Deus, há muitos anos atrás. Alguns anos, tá, gente? Muitos anos atrás. Mas fazem muitos anos mesmo, gente. Faz muitos anos. Mas ela, queridas, aquela mulher, ela foi uma pessoa, né, que tanto nos ensinou, tanto... Eu falo nos ensinou porque nós éramos um grupo de jovens que hoje são casados, têm seus filhos, são cristãos que amam Jesus. Então, olha, permita-se ser influenciada por pessoas assim. Cuidado com a influência que vem sutilmente através... Não estou dizendo que não podemos usar as redes sociais, eu uso também, eu entro lá. Não estou dizendo que não podemos ter amigas, podemos sim, queridas, mas devemos, mas permita-se ser influenciadas por pessoas de caráter cristão, por mulheres, né, cheias de Deus, por pessoas íntegras e que andam
com Deus. Se inspire em mulheres de fé e de oração. Eu passava ali sempre na casa dela antes de ir para o trabalho. Algumas vezes depois do colégio eu passava ali e ela largava o que ela estava fazendo, abria a Bíblia e compartilhava ali a palavra de Deus. Às vezes eram 15, 20 minutinhos, mas nunca ela recusou ali compartilhar a palavra de Deus. E ela me inspirou, né? E ela nos inspirou, e eu creio que muitas pessoas podem inspirar você. Pessoas assim, permita-se então ser influenciada por essas pessoas que também elas dependem de Deus e elas agem empoderadas por Deus. Não empoderadas pelo que elas sentem, pelos que elas pensam, mas elas são empoderadas pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. Para ser, querida, transformada nessa mulher empoderada pelo Espírito Santo, você precisa fazer boas escolhas também, tá? Fazer boas escolhas. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma mulher verdadeiramente empoderada. Essa mulher, queridos, não sai de moda, nunca sairá de moda. Ela é moderna, incrível, porque ela é moderna. Ela é forte, ela é resiliente, ela é madura, ela é verdadeiramente feliz, ela tem domínio e governo. Essa mulher está lá em Provérbios 31, de 10 a 31. Isso, Provérbios 31, do versículo 10 ao 31. À medida que eu for falando, nós vamos lendo os versículos, tá? E essa mulher aí, queridas, eu fico assim, a palavra de Deus é tremenda. Eu amo a palavra de Deus, eu aprendi isso lá, né? Quando eu me converti, eu aprendi a amar a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem sustentado a minha vida nesses anos. E eu sei que tem sustentado a sua vida também. Você que conhece Jesus, né? A palavra de Deus, ela é o nosso manual de vida. E essa palavra, ela tem transformado muitas mulheres. Glória a Deus por isso. E essa mulher de Provérbios, queridas, ela há mais de 2000 anos, muito mais, né? E ela continua na moda, ela continua atualizada, ela continua aí, essa mulher é moderna, como eu disse para vocês. E essa mulher, queridas, é a mulher que todas nós deveríamos querer ser. Essa mulher deveria ser a nossa maior influência, a maior influência na nossa vida. Por quê? Por que ela deveria ser a maior influência na nossa vida? Sabe por quê, queridas? Porque ela fez as melhores escolhas. Nós vamos ver as escolhas que ela fez. Essa mulher virtuosa, que esse texto fala da mulher virtuosa, ela entende que Deus não a fez inferior ao homem. Ela entende que ela é especial. E ela entende que ela foi criada pelo próprio Deus. Mas tem uma coisa, queridas. Competição e ódio não faz parte do empoderamento dessa mulher, tá? Competição e ódio não faz parte do empoderamento dela. A primeira escolha que ela fez, que eu gostaria de compartilhar com vocês, está no versículo 30. Deixa eu ver se eu consigo ler daqui, né? Versículo 30, que diz assim: enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Amém? Essa sim será louvada. Então, ela escolheu, em primeiro lugar, ela escolheu priorizar a Deus, priorizar as coisas de Deus.
O que você tem priorizado na sua vida, minha querida irmã? O que tem sido prioridade para você? Tem sido o seu marido? Tem sido os seus filhos? A sua casa, a limpeza da sua casa? O seu trabalho? A sua carreira profissional? A beleza? O investimento na beleza? O dinheiro? O que você tem priorizado na sua vida? Mateus 6,33, lá, diz, quando buscamos o Senhor em primeiro lugar, Ele garante, o Senhor nos garante, que todas as coisas serão acrescentadas. E Mateus 6,21 diz assim, olha, pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Olha, se o seu coração estiver em coisas, então isso é o nosso tesouro. Isso aí é o nosso tesouro. Existem muitas mulheres frustradas porque colocaram o seu coração em coisas passageiras, colocaram o seu coração em pessoas que as decepcionaram um dia. Pessoas, queridas, nos decepcionam, né? Coisas acabam, passam. Hoje tem, amanhã não tem. Você já precisa de outra. Coisas passam. Agora, Jesus não. Jesus é eterno. Ele não te decepciona. Ele não nos decepciona. Ele tem que ser o nosso tudo. Que valor você dá a estar na presença dEle? Que valor nós damos em estar na presença do Senhor? Olha, eu fico às vezes assim motivada, muito feliz de ver. Nós ficamos de ver mulheres que vêm para a igreja, estimulam seus maridos, trazem seus filhos. Às vezes os filhos dormem lá, né, num banco, na cadeira. Fiz isso muitas vezes, mas valeu a pena. Valeu a pena, queridos, vale a pena. Você que vai ser mãe um dia, pense nisso. Vale a pena. É difícil? Mas é algo que vai valer a pena. Que valor você dá a estar na presença de Deus, na celebração, na sua célula, no seu tempo a sós com Deus? Gente, que riqueza é o tempo a sós com Deus na nossa vida. O que Deus trabalha em nós naquele momento. É um momento só nosso com Deus, que nós falamos das nossas dores, daquilo que está machucando, daquilo que está nos alegrando. Nós louvamos, nós nos soltamos ali, falando tudo para Ele. E nós clamamos, nós intercedemos. Quem prioriza Deus se coloca como serva, queridas, e serva não tem escolha própria. Ele é tudo, Ele é dono de tudo, Ele é dono da nossa vida. Nós pertencemos a Ele. Essa mulher, ela escolheu então priorizar a Deus. A mulher virtuosa escolheu priorizar a Deus na sua vida. Ela escolheu também, queridas, cuidar de sua família. O versículo 26, 21 e 26. Não teme por seus familiares quando chega a neve. Todos eles vestem agasalhos. Fala com sabedoria e ensina com amor. Provérbios 31, 21 e 26. Então ela escolheu cuidar da sua família como? Como a gente cuida da família? Preparando a melhor comida para eles? Sim, também, né? Preparando o melhor prato, cuidando da alimentação, cuidando das roupas, cuidando da limpeza, tendo um ambiente agradável no sentido de limpeza, de higiene na nossa casa. Sim, mas, queridas, vai muito além disso. Ela escolheu cuidar da sua família sendo uma mulher de oração. Sendo uma mulher de oração. Olha, nós precisamos nos levantar em oração pelos nossos filhos, pelo nosso marido, pela nossa família. Às vezes, os meus filhos hoje, adultos, casados,
de vez em quando, nas conversas assim informais, eles contam algo que aconteceu na adolescência deles. Eles contam algo na infância. Eles contam algumas coisas, gente. E olha, eu pensava que eu cuidava muito bem dos meus filhos, no sentido de estar olhando, vigiando, né? Cuidando ali, protegendo, queridas. Olha, às vezes eles contam coisas de livramentos de Deus na vida deles. Momentos que o diabo estava querendo levá-los para caminhos ruins. Momentos que o inimigo queria trazer traumas emocionais, feridas na alma deles, queridas. Então, por mais que nós cuidemos dos nossos filhos, é preciso cuidar sim. Né, cuidar dos nossos filhos. Segundo semestre, nós vamos ter um trabalho de família falando sobre criação de filhos. Nós precisamos cuidar das nossas crianças, dos adolescentes, dos nossos filhos, até mesmo jovens. Precisamos cuidar, mas por mais que a gente cuide deles, protejamos os nossos filhos, queridas, se não for o Senhor. Misericórdia. Se não for o Senhor, e quando eles contam algumas coisas, eu entendo, porque muitas vezes, né, eu e o Clemente, eu sozinha, o Clemente sozinho, e muitas vezes, nós dois juntos, orávamos por eles. E se houve livramento, é porque tinha pai e mãe orando por eles, entende? Entendem? Então, seus filhos podem ser, o Senhor pode livrá-los de perigos, de traumas na alma, de feridas, de muitas coisas. O Senhor pode livrar os seus filhos de um casamento errado, de tantas coisas, se nós, queridas, orarmos. Mas é orar, Senhor, abençoe meu filho. Não, é orar, Senhor, livra o meu filho disso, livra do pecado, livra, Senhor, na área sexual, livra. É orar o tempo todo, é cobri-los com oração. Porque por mais que a gente cuide, o diabo, ele quer laçar os nossos filhos. Ele quer destruir a família. Ele quer destruir nosso marido. Ele quer destruir casamentos. Ele quer destruir a paz de uma família. Então, não pode faltar. Nós cuidamos da família como essa mulher. A mulher virtuosa que temia a Deus, sendo uma mulher de oração, pedindo que o Senhor livre os seus filhos do mal, que livre o seu marido do mal. Nós precisamos, queridas, guerrear contra o mal e repreender o pecado também dentro da nossa casa, né? Fora daqui pecado. Eu não quero pecado na minha casa. Eu não quero pecado na vida dos meus filhos. Repreender porque a pior coisa numa família que pode chegar numa casa é justamente o pecado, que destrói uma vida, uma família. Então, queridas, vamos guerrear contra o mal. Quem assistiu Quarto de Guerra? Olha, muitas pessoas. Quem não assistiu, gente, assistam. Não sei se tem na Netflix, tem esse filme lá? Eu creio que tenha, né? Quarto de Guerra. Assistam esse filme. É tremendo. E é aquilo ali, e muito além daquilo, que nós temos que fazer. Nos levantarmos como mulheres de oração. A vida de oração, queridas, nos livra no dia mau, sabia? Se nós temos uma vida intensa de oração, o dia que vem a dor lá na nossa casa, o dia que vem o problema financeiro, o dia que vem uma perda, o dia que vem uma doença, nós vamos continuar ali fortes, firmes, por causa daqueles momentos passados que nós tivemos uma vida de oração. Entendem? Às vezes, a gente passa por perdas. A igreja que me acompanhou sempre, né? A maioria, muitos chegaram depois, mas foram momentos difíceis, de perdas. Quando eu perdi meu irmão, 1 ano e meio depois o meu pai, depois minha mãe, e eles foram ficando doentes, né? E depois o meu marido. Então, queridas, a perda, ela dói muito. Ai de mim, se não fosse
os momentos de oração lá atrás. Ai de mim, se não fosse irmãos abençoados, irmãs queridas dessa igreja, né, da Light, que oraram por mim, que me sustentaram, não só a mim, mas os meus filhos, com oração. Não pode faltar oração. A oração, nos dias maus, ela vai nos dar livramento. Ela vai nos fortalecer. Ela vai nos ajudar a continuar caminhando e servindo o Senhor. Entenderam? Então, não pode faltar a vida de oração. Orar para que o seu filho nasça de novo. O Senhor Jesus disse para Nicodemos, quando Nicodemos perguntou, Senhor, o que é preciso para ser salvo? E o Senhor Jesus disse, é necessário nascer de novo. Então, os nossos filhos, gente, precisam nascer de novo. Meus filhos, seus filhos que nasceram em lar cristão, né? Eles não se tornam cristãos simplesmente porque os pais são. Eles precisam entregar a vida deles para Jesus, ter uma experiência com Jesus. Porque é isso que vai ser a base para todas as áreas da vida deles. Algumas pessoas, algumas mulheres se alegram, não é errado, tá, gente? Nossa, o meu filho está terminando medicina. Olha, o meu filho, ele tem um empregão, ele passou no melhor concurso em tal área. Minha filha, ela é não sei o quê, ela é doutora em não sei o quê. Tudo isso é bom, gente. Mas isso não deve ser a maior alegria de pai e mãe, não. Se nós somos mulheres cristãs, isso é motivo de alegria e de louvores a Deus, sim. Mas a maior alegria nossa deve ser dos nossos filhos serem salvos. O dia que o nosso filho entregar a vida para Jesus, que eu já vi muitas mães aqui, chorando, batizando seus filhos, se alegrando em Deus, né? Pelos filhos ali sendo batizados. E já vi filhos também, filhos ali, se alegrando em ver seus pais sendo batizados, sendo salvos, né? Não é o batismo que salva, mas aquele que entregou a sua vida para Jesus, a primeira coisa, ele quer obedecer a palavra de Deus e se batizar, né? Ser batizado. Então, olha, orar para o novo nascimento dos seus filhos, orar para a transformação deles, queridos. Seu marido, queridas, seus filhos não vão ser transformados pelo muito falar. Nós mulheres falamos demais, né? Eu não sei se é só eu, gente? A gente fala muito, né? Meu filho, faz isso. Meu marido, bem, meu amor. Não sei como, eu chamava o Clemente de bem, né? Eu não sei como que vocês falam. Mas a gente fala e querendo mudar o marido, querendo mudar os filhos. Não vamos mudar pelo muito falar. Então, orar para a transformação deles no caráter, na conduta, né? Para o Espírito Santo controlar o temperamento deles, que nós temos uns filhos mais estourados, outros mais parados demais. Então nós precisamos orar para que o Espírito Santo controle o temperamento deles. Para o emprego, profissão dos filhos, para o casamento dos filhos, queridos. Olha, eu tenho 4 netos, né? E eu tenho orado pelos meus netos, desde pequenininhos, né? Eles estão, a mais nova está com 1 ano e meio, a mais velha com 7. E eu tenho orado já para o casamento desses meus netos. Nós precisamos orar, gente. Há muito engano, muita coisa difícil, né? Então, já pensou sem oração? Com oração a luta já é grande. Imagina sem oração, queridas. Não é? Então, vamos nos levantar aí como essa mulher de oração. Também, ela não temia mal algum, queridas. Você vive temendo o futuro, temendo o amanhã? Eu tenho uma tendência tremenda, gente, a ser muito ansiosa, né? De estar preocupada com meus filhos, preocupada com as minhas noras, preocupada com os meus netos, com a minha irmã, com a família dela, com a irmã na igreja que está na luta pela igreja, com a igreja. Gente, sabe, Deus tem me ensinado muito, porque
Alguém me disse assim: Clausi, você é Deus? Aí eu falei: eu não sou Deus, né? Eu tenho que ficar na intercessão. A minha função, às vezes, aconselhar, às vezes ajudar, né? Influenciar de alguma forma, mas o meu lugar é na intercessão. É orar e não temer mal algum. Então, Deus tem me ensinado muito através disso, nessa área, né? Essa mulher, ela não teme mal algum. Você vive temendo o futuro, o amanhã, o emprego, o medo de perder emprego, profissão dos filhos, casamento deles, medo de doenças, de morte, gente. Tem pessoas que estão paralisadas com medo de morte, de doenças. É claro que é sério. Nós não estamos brincando com isso, não. Mas nós não podemos ficar paralisadas, né? Pelo temor. Então, vamos aí, queridas, lembrar dessa mulher empoderada pelo Espírito Santo de Deus. Essa mulher empoderada que não temia mal algum. E quando nós somos temerosas, sabe o que acontece? Nós vamos influenciar nosso marido, nossos filhos, nossa família, e eles vão ficar inseguros e nós vamos também influenciá-los com a falta de fé, falta de confiar e de crer no Senhor. Olha, ela escolheu também ser boa esposa e boa mãe. Versículo 23 e 26. Diz assim: seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Abra sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Ela escolheu ser boa dona de casa, boa mãe, boa esposa. Uma boa esposa, queridas, ela faz bem ao seu marido. Você tem feito bem ao seu marido? Ela faz bem ao marido. Ela é confiável, seu marido pode confiar nela. Versículo 11 e 12. O versículo 11 e 12 diz assim, ó, seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Então, você é confiável, seus líderes, seus pastores, seu marido, seus filhos podem confiar em você. Você é instável ou confiável? Um dia você está ótima, com fé, vibrando com Jesus. No outro dia, você está mal, já não crê mais, já está para baixo. Então, essa instabilidade da mulher pode contaminar e prejudicar toda a família. Uma boa esposa, ela faz com que seu marido seja respeitado. Respeitado pelos filhos, versículo 23 aí, né? Respeitado pelos filhos, pela família e por outros. Isso gente, isso é tremendo. Independente, né, dos problemas, dos defeitos que o nosso marido tenha, que o seu marido tenha, ensine seus filhos a respeitá-lo, a honrá-lo, né? Você vai colher isso mais tarde também na sua vida, entenderam? Nós colhemos isso depois, mais tarde. Então, ela faz de tudo para que seu marido também sinta prazer em voltar para casa. Olha, sabe por que ele vai sentir prazer de voltar para casa? Porque ele vai voltar e ele vai encontrar lá, sabe quem? Uma amante. Amém, gente? As casadas, tá? Por favor. Ô, gente, mas as casadas estão fracas. Ah, não. Ó, nós vamos ter, dia 20 e 27 aí, né? As inscrições já estão sendo feitas. Um trabalho aí para casais, tá? Casais e noivos, pessoas que vão casar no máximo em 6 meses. Então, olha, gente, venham. Vocês estão precisando melhorar isso aí, olha, tá? Ele vai sentir prazer em vir para casa, porque ele vai encontrar uma amante, amém? É você, querida mulher casada, tá? Ele vai encontrar uma amante, ele vai encontrar uma mulher que sabe ouvir, que saiba ouvir. Ele vai encontrar uma mulher compreensiva,
uma mulher sábia, uma mulher que tem inteligência emocional. Entenderam? Ele vai ficar louco para voltar para casa. Entenderam? Não vai passar nem em lugar nenhum, ele vai correr para casa. Ele vai ter prazer em ir para casa. Então, ela faz tudo para que ele sinta prazer em voltar para casa. Ela é bem-humorada. Gente, eu tenho dificuldade com pessoas mal-humoradas. Eu não sei se é só eu, mas eu tenho dificuldade, né? Claro que a gente tem que amar todas as pessoas. Ninguém é igual a ninguém, né? Mas já pensou você conviver com uma pessoa sempre emburrada? Como dizia o meu marido, né, Dani? Cara comprida, cara de cavalo, sempre emburrada, cara feia, macambúzio, né? Cara feia, emburrada. Agora já pensou, o marido chega, está aquela mulher lá, cara feia, né? E quando a gente está de cara feia, a gente fica mais feia, gente. Não, mais feia. Não pegou bem, né? Não é fica mais feia, gente. A gente fica feia. A gente fica feia. Olha no espelho para vocês verem. Quando eu era professora, começava aqueles meninos chorar, brigar uns com os outros. E o fulano falou que eu sou feia. Aí eu falava, olha no espelho, que na sala tinha um espelho, né? Olha lá no espelho. Você é feia? Aí elas lá fazendo careta. Aí eu olhava, ficava com a carinha boa e falava, não. Falei, então, você não é feia, você é linda, né? Então, queridos, agora já pensou? O marido chega em casa e está aquela mulher emburrada, cara feia. Então, queridas, olha, faça tudo para que o seu marido sinta prazer em voltar para casa. Essa mulher aí era assim, ela era bem-humorada, ela não ficava murmurando, reclamando das coisas. Ela era submissa. Olha, rejeite todo espírito de Jezabel, tá? Espírito de Jezabel, espírito de rebeldia. Rejeite tudo isso na sua vida. Está até difícil falar de submissão hoje em dia, né? Porque onde já se viu ser submissa? Mas a Bíblia fala. E eu amo a palavra de Deus. Você ama? Amém? E a Bíblia fala de submissão. Então, gente, não tem como. Nós precisamos, o Senhor nos manda ser de submissa aos vossos maridos. Só que o problema é que as pessoas entendem errado o que é submissão. Submissão é prestar obediência de forma humilde e inteligente a uma pessoa a quem Deus colocou sobre nós como autoridade. Entenderam? É prestar obediência sim, mas é de forma humilde e inteligente. Não é de forma cega e burra, não. Entenderam? E as pessoas não entendem o valor disso. O quanto isso é bênção. Todas as vezes que eu fui submissa ao meu marido, eu fui infeliz. Mas todas as vezes, queridas, que eu fui submissa a ele, eu fui feliz. No final eu falava, puxa, era isso mesmo. Deus usou meu marido. Que bênção, né? Então, ser boa mãe também é saber ouvir os filhos, encorajá-los, é ensinar o amor. Tudo que você ensinar, você vai colher mais tarde. Os negativos, infelizmente, nós vamos colher mais tarde. E também os positivos, aquilo que nós acertamos. Graças a Deus que a gente acerta, né? Algumas coisas, louvado seja Deus, ou muitas coisas, mas nós vamos colher mais tarde. Que bênção quando os filhos nos veem como mulheres de oração e de fé, porque na hora da luta deles, eles vêm atrás de nós. Mãe, ore por mim pela prova, não sei se você que é mãe. Mãe, ore por mim, eu tenho prova hoje. Mãe, ore por mim, eu estou com essa dificuldade. E que maravilhoso é isso. Olha, ela escolheu trabalhar e ser produtiva. Ela era organizada nos gastos, na divisão do tempo, nas atividades do lar, queridas, né? Às vezes, esse celular aí é um perigo, a gente perder a noção do tempo. E nós o quê?
perdemos muito tempo e a divisão do nosso tempo fica bagunçada e depois nós falamos que não temos tempo de nada, nem tempo para a sós com Deus, mas nós tivemos tempo até para ficarmos nas redes sociais. Então, ela escolheu trabalhar, ser produtiva. Para isso, ela era organizada nos gastos, em tudo, nas atividades do lar. Existem mulheres que nem sabem, né, onde as coisas estão na casa dela. Outras são consumistas, isso é um perigo. Ela diz aí no versículo 27, está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Tá? Quantas mulheres preguiçosas, mas eu louvo a Deus, porque eu sei que aqui, essas mulheres aqui, não são preguiçosas. Amém? São mulheres batalhadoras, guerreiras. Amém? Ela tem um meio de ganhar dinheiro, ela é produtiva também na obra de Deus, ela é serva, ela ajuda os líderes de célula, ela ajuda seus pastores, ela é motivo de alegria para a família e para a liderança. Ela esteja, então, querida, sempre pronta para ajudar, cuidar de vidas, cuidar de pessoas. Não é cuidar da vida do outro, tá, gente? Tem muitas pessoas que confundem, né, que cuidar das pessoas é cuidar da vida do outro. Não é cuidar da vida do outro, mas é ajudar, é cuidar do outro, é ajudá-lo, ampará-lo. Vamos ser produtivas, tendo iniciativa. Ela escolheu também, querida, ser generosa. Versículo 20 diz assim: abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Então, ela escolheu ser generosa, cuidar do próximo, ajudar o necessitado. Ser liberal na obra de Deus é algo que uma mulher empoderada pelo poder do Espírito Santo, ela é assim. Ela é generosa na obra de Deus, ela é liberal na obra de Deus, ela é ofertante, ela é dizimista. Tá? Ela abre a sua casa para célula, para hospedar pessoas, para contribuir, para abençoar alguém. A generosidade, queridas, é cuidando bem dos meus recursos pessoais para compartilhar com aqueles que necessitam. E por último, ela escolheu cuidar de si mesma. Versículo 17. Nós não devemos ser mulheres relaxadas. Olha, cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Nós não devemos ser mulheres relaxadas. Precisamos cuidar do corpo. Exames periódicos, né? Tem mulheres que não fazem. Passam anos. Queridas, é preciso fazer exames periódicos todo ano, né? Isso é cuidar do corpo, alimentação, melhorar a alimentação, exercício físico, vestuário, higiene. Pessoa, o marido chega, a mulher tem um cheirinho ruim de CC, horrível, né? Olha, gente, isso aí brocha o seu marido. Porque a mulher também desanima muito se o homem cheira mal, não é? Nós mulheres, então, temos problema com cheiro, não é assim? Isso é sério, viu, gente? Lá na sexualidade no casamento, nós vamos ter sobre isso, né? Então, você se cuida, cuide-se para o seu marido, cuide-se também, queridas, para a sua autoestima. Né? Para a sua autoestima, que é mulher que tem uma baixa autoestima, ela é para baixo, ela é frustrada, ela não se solta com o marido dela, ela é uma pessoa para dentro. Então, nós precisamos, o quê, queridas? Nos cuidar, cuide, né? Você se cuida, como está a sua autoestima? O Senhor cura baixa autoestima, tá bom? Ele cura. O Senhor cura, é só você orar, pedir, entregar isso para Deus. Falar, chega disso na minha vida, Senhor. Se cuidar.
É que nós não temos tempo, senão eu ia contar para vocês algumas dificuldades que eu tive em relação à autoaceitação. Mas com pouco dinheiro você pode se cuidar e se arrumar melhor. Concluindo, queridas, no versículo 28 a 31. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Olha, seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada, e as suas será elogiada, que ela receba a recompensa merecida, e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Olha, queridos, olha, é maravilhoso. Os filhos se levantam e a elogiam. Essa mulher empoderada pelo Espírito Santo, acontece isso. Os filhos se levantam e a elogiam. O marido também a elogia. Ele diz que ela supera todas as mulheres. É maravilhoso quando a gente ouve alguma coisa assim parecida do marido, né? Eu já experimentei isso. É bom, né? Era muito bom. Tem certeza que você também. E você pode experimentar. Então o marido também a elogia. A mulher que teme o Senhor, ela será elogiada, queridos. As suas obras serão elogiadas até pelas pessoas de fora. Não, você não vai ser elogiada. Mulheres empoderadas pelo Espírito Santo, elas serão elogiadas não só pelos filhos, não só pelo marido, mas até as suas obras vão ser elogiadas até por pessoas de fora. Essa é realmente uma mulher empoderada. Tem muitas mulheres enganadas aí fora, gente. Tão enganadas. A mulher verdadeiramente empoderada é a mulher que anda com Deus, é a mulher que teme a Deus, é a mulher cheia de Deus, ela é a mulher que foi empoderada pelo Espírito Santo. Você quer ser essa mulher, querida? Fique em pé, por favor.